disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Continua. Porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Fala aí. Salomão tinha pouquinho cavalo, não tinha? Quase nada, né? De onde vinham os cavalos dele? Do Egito. Ele desobedeceu. Não era para o rei multiplicar cavalos e nem fazer o povo ir lá comprar cavalo para ele. Vai lá no Egito comprar cavalo. Até as éguas de Faraó eram famosas. A minha priminha, uma vez, ela falou, primo, ela era pequena, ela falou, primo, onde é que está escrito que as éguas de Faraó se comparam à tua beleza, minha? Eu falei, vamos procurar, mas por que você quer saber? Ah, porque eu vou mandar esse versículo para minha coleguinha. Eu falei, não faz isso. Ela vai ficar brava com você. Nós não estamos lá, nós estamos aqui. Deixa com a menina de égua. As éguas de Faraó se comparam à tua beleza, amiga minha. Não vai dar certo, ela vai ficar brava. Mas ela está com sacanagem, ela estava a fim de deixar a coleguinha dela brava mesmo. É igual você fala, Jesus, a galinha era um elogio, né? Jesus falou assim, quantas vezes eu quiser juntar os seus filhos, assim como a galinha junta embaixo das suas asas, os seus pindainhos. Vai chamar a mulher de galinha agora, vai dar até cadeia, né? Naquele tempo podia. Então, percebe como é que começou a ira de Deus contra a nação? Por causa da apostasia de Salomão, ele vai e começa a desobedecer a Deus. Continua, o que mais que ele fez aí? Tão pouco para si multiplicará mulheres. Olha aí, tão pouco para si multiplicará mulheres. Para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Aqui pode multiplicar pouco, muito não. O que acontece? Além de ser várias mulheres, eram mulheres estrangeiras. Ele se casou com várias mulheres estrangeiras, entre elas a filha de um faraó. Entendeu? O negócio do ser muito ou pouco aí era o seguinte, ele estava juntando para ele. Não era para ele juntar para ele, não precisava, Deus dava, não precisava de juntar. Tanto é que Salomão nunca precisou juntar dinheiro. O povo vinha e trazia dinheiro para Salomão. Tá? Salomão nunca precisou se preocupar. Aí está dizendo assim, não acumularás, você acumular dinheiro. No caso dele não era ele que acumulava, era Deus que mandava o povo trazer, é diferente. Tá bom? Já eu vou dizer para vocês o que foi que aconteceu depois com essa história aí. Continua, por favor. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro, um traslado desta lei. Olha aí, ele tinha que ter consigo uma cópia das Escrituras. Para que ele tinha que ter um traslado, uma cópia? O traslado aí é transladar, passar de um papel para o outro. Ele tinha que ter uma cópia, alguém tinha que fazer uma cópia para ele meditar, para ele se guiar pelas Escrituras. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele se guiar pelas Escrituras, não que seja ruim buscar conhecimento fora, mas o que aconteceu foi que ele começou a confiar no conhecimento humano também. Tanto é que ele diz, olha, eu fiz todo tipo de atividade humana, né? O muito saber é enfado da carne, ou seja, quanto esse homem deve ter lido, quantos tipos de manuscritos de culturas diferentes ele deveria ter. Não é verdade? Para depois ele escrever lá na frente que o muito saber é enfado da carne. É? Então esses foram os problemas de Salomão. Continua, por favor. E o terá consigo,
e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los. Só tem um. Então ele fez tudo que não deveria ter feito. Primeiro foi lá. O cavalo era luxo, era poder. A riqueza de um homem, ela não era só contada em ouro e prata. Ela era contada em gado, em cavalos. Então era símbolo, ter muito cavalo era símbolo de riqueza, era símbolo de poder. Aqueles cavalos deles, aquilo dava um gasto terrível. Porque precisava de gente para cuidar dos cavalos. Os cavalos eram cuidado, vou usar uma expressão moderna, pão de ló. Tanto é que as éguas eram os animais mais lindos que existiam, a ponto de se comparar uma mulher linda com uma égua. As éguas de Faraó se comparam com a beleza, amiga minha. E as dele, Salomão, eram comparadas às de Faraó. Porque afinal ele foi comprar no Egito e com certeza aprender a cuidar dos animais como os egípcios cuidavam. Pode ter certeza disso. Então ele vai fazendo tudo que não queria. Vai adquirir cavalos, depois adquiriu várias mulheres e muitas estrangeiras. As mulheres estrangeiras, ele, para agradá-las, ele começa a cultuar os deuses delas. E aí, o que aconteceu? Deus parou de abençoá-lo. Não precisou nada, não precisou Deus destruir, não precisou nada, só Deus parar de abençoar. O que aconteceu? Quem movia o coração das pessoas para vir pedir conselho para ele? Aí ele dava um conselho, resolvia o problema, a pessoa toda feliz, dava ouro, dava prata para ele, era assim que funcionava. Vinha um rei de um outro lugar com um problema grave lá no país dele que ele não conseguia resolver, vinha pedir conselho para Salomão, Salomão dava um conselho, o camarada cheio de ouro, cheio de prata, dava filha para casar. O faraó deu uma filha, não, casa com a minha filha aqui. Para quê? Para fazer aliança política. Casa com a minha filha, nós vamos fazer uma aliança política e você casa com a minha filha, casou com a filha de um dos faraós. Então tudo isso vai desagradando a Deus. Tudo isso vai desagradando a Deus. Não precisou Deus destruí-lo, não. Deus simplesmente retirou a bênção. Deus retirou a bênção, começou uma coisa que ele não tinha, até o nome dele significa paz. Começou a aparecer inimigos, ele não tinha inimigo. E aí, sabe o que aconteceu? A máquina administrativa dele era caríssima para manter a casa dele. Meu Deus, me fugiu o nome. Os criados dele, a criadagem era de elite. A de elite. Eu vou fazer aqui uma ilustração, vou usar umas coisas coloquiais aqui para dimensionar o que eu quero dizer. Como se fosse nos dias de hoje, criados franceses, né? Que o chique ia ter um mordomo francês, não é isso? Uhum. Francês ou se não inglês. Não é isso que é o chique? Que é para o mordomo chamar o patrão de... O mordomo inglês chama o patrão de milord. Meu lord, meu senhor. Então era uma coisa mais ou menos dessa ordem. Os criados dele não eram qualquer criados, não.
a criadagem especial. Quem tomava conta de cavalo, dos cavalos dele, eram especialistas em cavalos. Tudo dele era do bom e do melhor. Tanto é que a rainha de Sabá, quando viu, falou: nossa, o negócio é maior do que me disseram. Tanto a tua sabedoria é maior, quanto a tua riqueza é maior do que me disseram. Ela ficou maravilhosa, né? Ficou maravilhada. Tanto ficou maravilhada que dizem alguns que ela levou a sementinha na barriga para ela, né? Aquela uma sementinha para mim. Dizem os entendidos. Alguns historiadores dizem que ela levou uma sementinha para ela. Então a coisa era tremenda. Mas aí o que aconteceu? Deus se retirou. Deus se retirou. E agora para manter aquele padrão? E agora para manter aquele padrão? E agora, irmão Luiz, para manter aquele padrão? Irmão Luiz, como é que Salomão ia fazer para manter aquele padrão? Eu quero saber, irmão Luiz. Como é que ele ia fazer, irmão Luiz, para manter aquele padrão? A irmã Jacila vai ajudar você. Como é que ele ia fazer para manter aquele padrão? Irmão Luiz, como é que Salomão ia fazer para manter aquele padrão? Buscando um cavalo lá no Egito. Mais cavalo, Mais cavalo, mais riqueza, mais... Mas eu quero ver quem está rindo. Quero ver quem está rindo. O pastor Edson não pode, porque o pastor Edson é o pastor da igreja, ele tem que ser amigo dele. Carol. Não. Carol, agora eu sou remenda do lado mais que a Eu não estou rindo, não. Minha gente, sabe como é que ele fez para manter a coisa funcionando? Aumentou os impostos. Simplesmente tacou a boca nas costas do povo. Tacou nas costas do povo. Eu não vou nem falar que tem um país da América do Sul que teve um camarada que fez igual. Um paizinho aqui, um país até grande aqui na América do Sul. Um camarada chamado Collor de Mello, não sei se vocês já ouviram falar desse país. Fez a mesma coisa. Quando não deu para manter, dar imposto. E aí o que aconteceu? O povo se revoltou. Quando ele morreu, o povo estava aqui, ó. O povo estava aqui com ele quando ele morreu. Porque os impostos estavam muito altos. Aí o filho dele era o herdeiro. Roboão era o herdeiro. O povo perguntou para Roboão: como é que vai fazer? Seu pai morreu, vai diminuir os impostos. Se você diminuir os impostos, nós estamos com você. Se você não diminuir, nós não estamos não. Ou seja, o país já começou a quebrar, começou a se dividir. Logo depois da morte de Salomão, o povo já intimou o filho dele. Você vai aliviar os impostos, nós vamos te servir. Se não aliviar os impostos, nós não vamos te servir não. Mas já estava tudo determinado por Deus. É por isso que eu digo que tem uma motivação espiritual, teológica, que é a vontade de Deus, e agora tem um fato histórico que vai fazer com que essa vontade de Deus, essa motivação teológica se cumpra. Tá? Ele vai dizer: ó, vocês vão para a casa de vocês, que depois eu dou a resposta. Tá? E aí de ver ele consultar os mais velhos, os mais experientes, ele vai consultar a rapaziada. Aí a rapaziada vai falar para ele: não dá moleza não. Fala para eles que o seu dedo mindinho, seu dedo mínimo, é mais largo do que os nomes do seu pai. Ou seja, você vai ser mais duro com eles do que o seu pai. Fala para eles que se seu pai castigou eles com açoites, você vai castigar com escorpiões. O que é isso?
O açoite é um tipo de chicote, o escorpião é outro tipo de chicote pior. Ou seja, se ele estava judiando, se o meu pai estava judiando de vocês, eu vou judiar mais ainda. Aí o povo se revoltou, o povo foi embora. Foi embora, Jeroboão. Estava voltando, tinha encontrado com o profeta no caminho, pronto, formou o cenário. Formou o cenário. Jeroboão assume as 10 tribos. Jeroboão assume as 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, fica com 2. Foi assim ou não? Quem lembra disso? Foi assim ou não? Foi desse jeito? Então tá. Foi desse jeito que aconteceu a divisão do reino. Então o reino do sul, Judá, que era a tribo de Davi, e Davi e Jesus também veio dessa tribo, juntou-se com uma tribo pequena chamada tribo de Benjamim. Então Judá e Benjamim formaram o reino do sul e o nome ficou sendo Judá, porque a tribo de Benjamim é uma tribo pequena, ela foi absorvida, o nome ficou sendo Judá. Então Judá, a capital era Jerusalém, certo? E as 10 tribos, elas são chamadas por 3 nomes diferentes, essas 10 tribos. Em alguns momentos é chamada de Israel, em outros momentos é chamada de Efraim, e em outros momentos é chamada de Samaria. Qualquer um desses 3 nomes, você vai encontrar sendo usado para o reino do norte. E o reino do sul, Judá. Pois bem, primeiro e segundo reis são combinados em um único livro na Bíblia hebraica. Isso nós já estudamos. Na Bíblia hebraica é um livro só, não é isso? Irmão Luiz, me ajuda aí, por favor. 1 Reis, capítulo 1, versículo 30. 1 Reis, capítulo 1, versículo 30. Que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Falei. A minha versão está um pouco diferente. Falei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. A coisa, depois do pecado de Davi com Betseba, acabou o sossego de Davi. E a sucessão dele foi terrível, não é isso? Primeiro o filho dele, Absalão, quis tomar o trono, não é verdade? Ele teve que correr do filho para não precisar guerrear com o próprio filho. Né? Foi terrível. O filho depois morreu, ficou pendurado lá na árvore, lá, não é isso? E foi terrível. E tem umas coisas que a gente aprende com os personagens da Bíblia terríveis. Por exemplo, filho playboy. Sabe aquele filho playboy? Aquele filhinho do papai, que o papai dá tudo para ele e nunca fala não? Davi tinha um. Eu quero saber agora, na hora que der caldo de cana, o nome do filho playboy de Davi. Playboy? Tinha um filho playboy. Absalão? Absalão era o playboy. Era o garotão do papai. Ele era o garotão. Eu quero, como dizia um amigo meu, eu quero, vai querendo, eu pego o pé e vai arrumando, mas eu quero. Eu sou professor da classe, eu posso querer. Eu quero que vocês achem na Bíblia de vocês e me mostrem no grupo onde é que diz que Davi nunca falou não para Adonias. Nunca falou não para
Já pensou criar um rapazinho sem nunca falar um não? Era o filhinho do papai. Adonias ou Absalão? Adonias. Absalão não, Absalão era o revoltado. Porque Absalão já era revoltado porque a irmã dele foi violentada, lembra disso? Não, mas o filho playboy, quem que é? Adonias. Ah, não, porque ele falou Absalão. Mas Ele falou Absalão? ele falou Absalão. E eu falei que estava certo? E ajuda. O playboy era Adonias. O playboy era Adonias. E aí, quando vocês pensam aí uma maneira de descobrir onde é que está escrito que Davi nunca falou não para Adonias, tem gente que já vai consultar o Santo Google. Acende uma velinha. Acende uma vela para o Santo Google. Então, ocorre que por conta desse temperamento do menino, o menino era rebelde, o rapaz era rebelde. Com o pai vivo, ele juntou uns homens, sabendo que a promessa era para Salomão, ele juntou os homens e, corre aí na minha frente aí e me anuncia como rei. Os homens estavam correndo na frente dele, gritando, Adonias vem, Adonias vem. Com o pai vivo. Tem um ditado, tem uma adagem que diz, poxa, não deixou nem o defunto esfriar. Esse aí o pai nem defunto era ainda. E ele já estava anunciando Adonias reina. Então são consequências de coisas erradas que a pessoa faz. Absalão era outro mimado também. Teve um certo momento que Davi não prestou atenção em Absalão, ele tacou fogo numa roça do vizinho. Agora o senhor vai ver. Agora o senhor vai lembrar de mim. Eu vou mostrar para o senhor, velho, quem é que eu sou, tacou fogo na roça do vizinho, vou chamar a atenção do pai. Ou não, eu estou enganado. Tacou ou não tacou, irmão Luiz? Tacou ou não tacou? Tacou fogo, né? Absalão tacou fogo na roça do vizinho ou não? Tacou? Não sei. Tacou, eu estava filmando. Eu estou afirmando. Vamos ver se o animal ajuda a gente. Absalão tacou fogo na roça do vizinho ou não? Tacou. Eu estou perguntando para ele, devolve a pergunta para mim. Depois que eu me toquei, eu falei, tem alguma coisa errada. A banana está comendo macaco. Eu tô meio dispersa, minha mente está meio dispersa. Eu tinha certeza, né? A banana está comendo. Hoje eu tô com a minha mente. A banana está querendo comer um macaco. Pastor João, aqui ó. Olha lá. Primeira Reis. Primeiro o quê? Primeiro Reis. Só pra ver se eu soltar. Você saiu bem, né? Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 6. Só a parte A, né? E nunca seu pai o tinha contrariado. Mas como é que a gente vai saber que está falando de Adonias aí? Então vamos continuar. Dizendo, e nunca seu pai tinha contrariado, dizendo, por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de parecer. Era bonitão do playboy. E Ágide o tivera depois de Absalão. Olha, já mostrou quem era a mãe dele. Versículo 5 vai falar. Versículo 5 mesmo. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Olha aí. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso. Ou seja, o playboy fazia o que queria, Davi nunca falou, rapaz, o que você está fazendo aí? O que é isso? É isso mesmo. Entende? O perigo que é um playboy da família? Agite. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com os personagens bíblicos. Né? Você que nunca fala não para o seu filho, pode ter um problema depois. Né? A promessa era que o filho de Betseba reinaria.
Salomão. Irmão Edivaldo, me ajuda. 1 Reis, capítulo 9, verso 3, por favor. 1 Reis, capítulo 9, verso 3. Posso usar aqui, por favor? capítulo 9, verso 3. Vai? 9:3, né? 9, 6 ou 3? 9, 3. 1 Reis, 9, 3. E o Senhor me disse: ouve a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Irmã Rosana, para quem Deus está falando isso? Está falando para Salomão, né? Para Salomão? Mas já assim, é para Salomão que Deus está falando isso? Ajuda ela, Carol. É para Salomão. É para Salomão? É. Então tá, se vocês estão falando, eu acredito. Versos 2, ó. O Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido. Olha aí se a Carol é bobinha, ela foi direto no contexto imediato. Isso chama-se consultar o contexto imediato. Não, mas você ouviu o que eu fiz agora aqui? Mas- Coloquei o óculos, passei uma aguinha, coloquei o óculos, já fui no primeiro versículo. Só que ela foi mais ligeira, eu tava lendo, eu tava colocando o óculos, ela tava lendo já. Mas é isso E eu mesmo. estou sem Mas o óculos. que ela fez? Sabe o que ela fez? Vamos ver como é que é o nome. Ela, você falou aí, ela consultou o contexto, tá? Qual o contexto? Remoto ou imediato? Remoto. Não, imediato. Imediato. Remoto é o que está longe, é o imediato. Está ali pertinho. Ah, tá. É, verdade. Então, fiquem de olho na Carol, que essa menina tem futuro. Essa Carol tá dando problema. Irmã Rosana, me ajuda aí. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? E não há por nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi e as suas tendas. Irmão José Augusto, explica para nós o que está acontecendo aí. Explica esse versículo para nós, por favor. O que está acontecendo aí? Qual é o fato histórico? Se rir vai ajudar. Não rir não, já estou avisando a classe para não rir. Se rir vai ajudar. O senhor Edson está rindo. Se rir vai ajudar. Vamos pedir ajuda aos universitários. Irmã Jaci, ajuda ele. O que está acontecendo aí? Vocês estão muito mal acostumados, eu vou explicar tudo. Agora eu vou mudar o negócio um pouquinho. O que está acontecendo aí? Não, sabe o que eu estou pedindo para vocês falar? Porque aqui não tem teologia, aqui é o texto. É só uma questão de ter lido o texto. Aí o que você pode fazer é o seguinte: professor, eu nunca li esse texto, eu não conheço essa parte da Bíblia e tal. Tá bom?
pode falar isso também, não tem problema. Ah, então, professor, eu nunca li essa parte da Bíblia. Não? Tá. Então, eu vou correr um risco aí de perder meu emprego. Pastor Edson, explica esse negócio aí para nós. O que está acontecendo aí? Então, eu acho que é bom o senhor explicar. Não me senti ameaçado, irmão Rosana. É bom você explicar. Me ajuda aí, irmão Rosana, o que está acontecendo aí? Eu acho Pode que aqui chutar. não é sobre a divisão já? É sobre a divisão já? Das Carol, ela acha que é sobre a divisão, o que você acha? É, eu chuto que é sobre a divisão também. das tribos, É a né? divisão? Elas começam já a ficar uma contra a Ô outra. Luiz, explica aí para nós aí, bicho. O que está acontecendo aí? Eu vou me ater a... É sobre 10 tribos. Eu vou e usar o 7 meu recurso de ficar em silêncio. É. Então vamos lá. Porque fala aqui de Jeroboão e de Roboão, né? Que aí um pede informações lá. Então vamos lá, deixa eu ajudar, vai. Eu só vou responder porque o pastor Edson me mandou de uma forma meio ameaçadora, então eu não perder meu emprego, eu vou ajudar. Vai lá. Se vocês não ouviram que ele mudou o tom de voz e falou, eu acho melhor o senhor falar. Eu me senti ameaçado, então vamos lá, vai. Primeiro Reis 12:16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo, o povo viu que o rei, qual rei? O rei que estava subindo ao trono, Roboão, não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Que ele era filho de Davi. O que a gente tem a ver com você? Você não quer abaixar os impostos? Você quer deixar a coisa do mesmo jeito? Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Ou seja, você é filho dele e está querendo acabar com a gente. Você é filho de Jessé. Ou seja, você é neto de Jessé, filho de Davi. Não há herança nessa família para nós. Esse povo quer acabar com a gente. Vocês querem acabar com a gente. Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, vamos embora, cada um para sua casa. Ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Ou seja, vamos nos dividir. Davi, tomando o ancestral, isso é recurso de linguagem, tá? Ele está tomando o ancestral pela pessoa do momento. A pessoa do momento não é Davi, é Roboão, mas Roboão tem como ancestral Davi, por isso que ele usa o nome de Davi. Nós vamos embora para a nossa casa. As vossas tendas, vamos lá, cada um para a sua casa. Ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então agora o negócio está dividido. Israel, o reino do norte, foi cada um para a sua casa, e o reino do sul, a casa de Davi, que se vire. Tudo bem? Então Israel se foi às suas tendas, o reino do norte se retirou, o reino